Boa tarde, turma. Bom momento a todos. Hoje a gente vai dar início ao capítulo novo, né, a unidade 4, e aí a gente vai, em paralelo às aulas que a gente está tendo presencialmente, que a gente está fazendo essa revisão, até a gente conseguir alinhar as duas partes, ok? Em breve a gente vai alcançar essa unidade 4 aqui para a gente poder seguir em frente, certo? Então, em caso de qualquer página que fica faltando, a gente ter olhado, alguma página que fica faltando, a gente fazer a devida correção, a gente vai alcançar ao longo da semana, ok? A gente vai iniciando aqui essa página da unidade 4 que fala venha participar da campanha. Aqui a gente já encontra alguns elementos, né, que dão sinais do que a gente está falando. Ó, aqui temos algumas perguntas. Essa imagem, que vocês podem observar aqui na tela, né? Nas duas páginas, ela é uma escultura produzida pelo Greenpeace em praias das Filipinas. O Greenpeace, gente, é uma ONG de proteção ambiental. Eles agem no mundo inteiro, tá? Para conscientizar as pessoas a respeito da proteção ambiental, do cuidado com o clima, do cuidado com os biomas, etc. Então, é uma empresa. Quer dizer, é uma ONG muito conhecida no mundo inteiro e bastante séria, que faz esse serviço, tá? Inclusive demonstrando o impacto que o homem tem tido, né? O impacto negativo, muitas vezes, com o meio ambiente, sendo que, a partir disso, ele pode, sim, apresentar-se como um meio de solução. Da mesma forma que ele é um impacto negativo, que ele tem impactos negativos, ele pode fazer o contrário e apresentar um impacto positivo. Então, observem essa imagem aí, né, dessa baleia gigante. Essa é uma imagem da escultura de uma baleia azul, criada pela ONG Greenpeace. Essa obra lhe parece realista à primeira vista? Por quê? Realista quer dizer se vocês achavam realmente que era uma baleia ou que não. E por quê? Tá? Se vocês perceberam logo que não era, o que era, o que não era. Tá? Então, observem bastante essa baleia, observem essa imagem, tudo que tem ali ao redor para responder no caderno e a gente vai comentar sobre isso na próxima aula. Pela imagem é possível perceber de que material essa escultura foi feita? Como você imagina que a população desse lugar reagiu ao ver pela primeira vez essa escultura na praia? Por que será que uma instituição como o Greenpeace faz escultura como essa? Então, são questões aqui para a gente refletir, tá? A respeito de toda essa imagem que está sendo mostrada aqui e também a partir do que, né, eles fizeram, por que eles fizeram e qual a importância, qual o impacto, tá? Na realidade. Eu posso antecipar para vocês aqui, que esse aqui é um tema, né, que a gente está falando sobre campanha, propaganda, anúncio publicitário e tudo mais. A gente convencionou a acreditar que propaganda, campanha, etc., era tudo relacionado à venda, tá? Venda de produtos, tá? Aquela relacionada ao dinheiro e tudo mais. No entanto, vai além, tá? Porque às vezes a gente quer vender um produto, mas outras vezes também a gente quer vender uma ideia, quer vender uma opinião, quer vender o nosso lado da história, tá? Então, a campanha publicitária, nesse caso aqui, ela serve justamente nesse sentido, tá? Que a gente pode observar. A gente percebe que as propagandas elas trabalham em diversos níveis, né? Em diversas diferenças e peculiaridades também. Então, a gente tem que compreender, né, nessa unidade aqui, a gente vai trabalhar justamente para entender como são produzidas e como são divulgadas as propagandas. A gente vai identificar também os recursos de linguagem verbal e linguagem não verbal em propagandas e os efeitos de sentido que elas provocam. Porque aqui no caso dessa campanha feita pelo Greenpeace, não tem nenhuma placa, não tem nada escrito. Tem apenas essa escultura gigante, tá? Então, aqui a gente pode perceber que a linguagem não verbal foi aplicada. Mas existem outras campanhas que a gente se utiliza da linguagem verbal. E a gente utiliza justamente aquele verbo lá no modo que a gente já conversou. Lembram que a gente falou dos verbos no imperativo, né? Que são bastante utilizados em campanhas publicitárias. A gente precisa planejar,
produzir, publicar textos, para que uma campanha ela tenha um impacto. Eu não posso simplesmente jogar uma ideia lá e entender que isso vai servir apenas como suficiente. A gente desenvolve uma campanha e, a partir dali, a gente compreende outras... A gente compreende que outra utilidade ela vai ter, tá bom? A gente precisa desenvolver estratégias e habilidades de leitura, apreciação e interpretação de propagandas. A gente não pode simplesmente aceitar como as propagandas elas são nos apresentadas, sem questionar, tá, o intuito, a intenção, o que há ali de verdadeiro ou não, o que há de impacto naquela apresentação, ok? Isso tudo a gente vai ver no decorrer do tempo. A gente vai precisar ampliar a nossa habilidade de revisar um texto e revisar também uma apresentação. Vejam bem, se você... eu peço para que vocês façam um desenho de um quadrinho, tá? E aí, de repente, você faz de qualquer jeito, não revisa seu texto e o texto é mal escrito, a gente não compreende, às vezes é uma piada e a gente não entende o que está sendo dito ali. Por quê? Porque aquilo não foi revisado. Se você tivesse lido, observado, dado uma enxugada no conteúdo, daria para perceber. Então, a gente precisa também trabalhar nesse sentido. Além de trabalhar em grupo e contribuir para a formação de cidadãos conscientes, tá certo, gente? Tia, mas o que isso tem a ver com o anúncio publicitário? Porque a partir do momento que eu consigo ler um anúncio publicitário, eu consigo perceber as nuances, tá, gente? Porque quando a gente faz um anúncio, uma publicidade, a gente pode ter certeza de que algo ali está querendo ser apresentado, tá? Algo ali está querendo ser demonstrado. Então, se eu faço um anúncio publicitário querendo vender um produto, eu vou tentar demonstrar que meu produto é o melhor possível, mesmo que na realidade ele não o seja, ok? Como vocês podem perceber aqui, nessa unidade, você vai conhecer as propagandas de campanha, entender o uso do verbo no modo imperativo, compreender argumentos e estratégias de persuasão, que é aquela mesma lá de quê? De convencer as pessoas do que a gente está falando, produzir uma propaganda e uma campanha, analisar situações de desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor, que também é um direito de cada pessoa, né? E a gente vai analisar isso a partir das propagandas, porque a propaganda ela está ali te vendendo um produto, uma ideia, você acredita, e na hora que você vai fazer lá a compra desse produto, desse serviço, não é bem assim. Durante muito tempo falou-se sobre o problema das empresas de telefonia, que hoje em dia o problema se relaciona à internet, né? Porque eles ofereciam, nós somos a maior cobertura, nós não falhamos, não sei o quê, e quando a pessoa ia comprar esse produto, não era bem assim, tá? Aqui logo no início, na página 94, né, nós temos alguns exemplos, né, de campanhas publicitárias, a campanha do agasalho de 2003, a campanha de 2015, a campanha de vacinação contra o sarampo e a vacinação de crianças. A gente vai ler melhor cada um desses elementos, a gente vai se aprofundar em cada um desses cartazes, porque a gente precisa analisar muitas coisas que estão sendo ditas ali, tá bom, gente? E a gente também vai pensar a partir do que eles estão pretendendo passar, da importância desses cartazes em cada uma das vivências em sociedade aqui, principalmente no nosso país. Existem muitas campanhas, tá, gente, que a gente está vendo essas campanhas públicas, né, que é de ajuda às pessoas e tudo mais. Porém, também existem outras campanhas publicitárias, a propaganda da Coca-Cola, propaganda da Vivo, da Claro, propagandas de carro e de muitas outras, de bebida, como a gente viu muito, né, na TV, apesar delas terem mudado bastante o teor de suas propagandas, durante muito tempo elas eram as principais que passavam na televisão e elas tinham todo o investimento, um gasto com isso, tá bom? Então, respondam à página de abertura
da unidade 92, a 93, 94 e 95. E aí também a gente vai começar a conversar sobre esses assuntos de campanha publicitária e de anúncios publicitários. Tá certo? Qualquer dúvida e pergunta vocês podem fazer para mim ou pode fazer amanhã mesmo lá na hora da aula, ok? Até logo!